Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Quero aqui registrar que o senhor trouxe um depoimento que eu fiquei um pouco confusa com algumas coisas e eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente. Eu sei que o senhor já falou. Eu quero pedir, antes de iniciar as minhas perguntas, que o senhor não se sinta de nenhuma maneira ofendido se eu interrompê-las, porque, como foi dito aqui, nós temos um tempo menor e eu gostaria de esclarecer para que a gente pudesse criar uma linha. A primeira coisa que o senhor traz é a respeito do Estado Democrático de Direito, que foi logo na sua explanação inicial, que o senhor é um defensor do Estado Democrático de Direito. O senhor pode falar rapidamente o que o senhor entende por isso? O senhor pode repetir novamente para ficar gravado? É um Estado que todo mundo tem os seus direitos. Isso, o senhor, na sequência que o senhor falou isso, o senhor falou o seguinte, que o Estado Democrático de Direito é oportunidade, inclusive, de nós retrucarmos. O senhor falou essa palavra. Então, nós estamos aqui falando de um cidadão que é um general que defende a livre manifestação. É isso? Sim. Bom, a outra coisa que eu gostaria de falar, então, por que o senhor, aí eu quero aqui registrar, que o senhor que defende, ou pelo menos fala que defende o Estado Democrático de Direito, que a livre manifestação, inclusive a liberdade do contraditório, todas as vezes que os parlamentares aqui, que falaram de golpistas, falaram a respeito vamos dizer assim, da insatisfação com esse governo que foi eleito, o senhor continuou dizendo que era um golpista. O senhor acha que a livre manifestação, que o acampamento, ele estava invadindo o Estado do Estado Democrático de Direito? Deputada, eu realmente não analisei essa pergunta. O senhor acabou de me falar a respeito do Estado. E o senhor Sim. acha que a livre manifestação de quem está falando que não está satisfeito com uma eleição, estando ali num acampamento, o senhor acha que as pessoas estão ofendendo o Estado Democrático de Direito? É porque eu estou acontecendo meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse, porque... Bom, então aqui eu estou com uma certa dificuldade de ouvir do general, que era comandante do GSI, o que realmente ele defende, porque o senhor acabou de dizer que defende, mas aí quando o senhor fala de manifestação, o senhor diz que essas pessoas são terroristas. Mas vamos seguir em frente. A outra questão que eu gostaria que o senhor trouxesse para mim, e aí não só para mim, mas para toda a população que esteja nos escutando, porque isso não faz parte do nosso dia a dia, é a responsabilidade do GSI. O GSI tem 4 secretarias. Uma delas é a responsabilidade da segurança pessoal dos familiares do presidente da República e do vice-presidente. Quais são as outras secretarias? Deixa eu olhar aqui, que às vezes eu erro o nome, por favor, desculpe. Então, vamos lá. Para que a gente não possa perder tempo, a Secretaria do Nuclear, que o senhor trouxe, a Secretaria que cuida das terras estratégicas, a Secretaria de Aviação, e o senhor disse que o GSI mudou ao longo do tempo. Isso daqui foi mudado ao longo desses últimos 4 anos, ou quando o senhor estava responsável por esses 2 anos, dos 8 anos do governo Lula, já era desse jeito? Não. Quando eu assumi o Departamento de Segurança em 2003, a concepção do Gabinete de Segurança Institucional era outra. Eu não sei, na realidade, quando mudou. Quando eu cheguei,
estava mudado. Você tem a Secretaria de Coordenação de Sistemas, que cuida da área nuclear e da área espacial. Você tem a Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, que cuida do Conselho, na realidade, de Defesa e Segurança Nacional e da Câmara de Relações Exteriores. Você tem a Secretaria de Segurança da Informação e Segurança Cibernética e você tem a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. São essas 4 secretarias, mais o Departamento de Gestão, deputada. O que nós temos aqui, o senhor falou várias vezes que o GSI não foi ao PAI. O senhor deixou claro também que provavelmente alguém que era do antigo comando recebeu o convite, mas não repassou para o novo comandante, que era o senhor, o ministro. E aí, realmente, não tem no PAI a presença do GSI, mas nós temos a presença do Ministério da Justiça, representado pela Polícia Federal. Qual é a ligação do GSI com o ministro da Justiça? Qual é a ligação do GSI com a Polícia Federal? O GSI não tem nenhum protocolo de ligação com a Polícia Federal e nem com o Ministério da Justiça. Nenhum. Então, não. Assim, o governo não conversam, não trocam informações. Eu estou perguntando isso por quê? Eu estou perguntando isso porque nós temos, principalmente, a presença do Ministério da Justiça, e nós temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino, e que, para nós, é uma surpresa, inclusive, o senhor, como ministro do GSI, não ter nem tido acesso a isso, mas ele faz essa vamos dizer assim, primeiro tem um documento de um senhor chamado Andrei Augusto Passos, que é o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, fazendo esse documento para o governador Ibanez e para outras instituições, dizendo da necessidade de aumento de segurança naquele momento, dia 8. E o senhor disse algumas vezes aqui que o senhor não teve nenhuma comunicação, inclusive do governo federal. Não foi isso que o senhor disse? Não, eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando. Eu passo aqui depois para o senhor, cópia, mas essa Obrigado. Documentação, inclusive, tem o SEI. Então, o que a gente percebe é que houve uma sabotagem, e aqui eu estou abrindo uma linha de investigação, uma sabotagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao próprio GSI. Ao próprio GSI. Me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro. Um ministro debochado, um ministro que não tem responsabilidade, e vou dizer mais, ele queria tomar o GSI. Da segurança, que é o nosso Exército. Porque ele queria entregar isso para a Polícia Federal. E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio de uma emboscada. Emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino. Eu peço a gentileza aqui, a Guarda Nacional é de responsabilidade de quem, general? A Guarda Nacional, a Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui, para mostrar a sabotagem. Lá no fundo, ó, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando, provavelmente é a Força Nacional. Pelo amor de Deus! Olha só. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio, relator, que é a própria sabotagem, porque tinha interesse nas secretarias do GSI. É muito sério o que está acontecendo aqui. A sabotagem do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso. A sabotagem da nossa riqueza brasileira. E isso é feito, infelizmente, por mais que o senhor não concorde, eu respeito, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, por um governo
que é, sim, de um ex-condenado em 3 instâncias, que roubou, sim, o nosso país. E aí, eu quero mais uma vez mostrar um vídeo do que aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo vídeo, por favor. Mais uma vez, eu já estive aí nesse lugar, aí é exatamente a entrada para o gabinete do presidente da República, e olha só, a fantasia, a cenografia que está acontecendo. Cadê os policiais? Eles checam até a imagem, eles fazem os vídeos. E essa CPI, general, com essas imagens, ela se recusa a chamar esse senhor, que é um portador de máquina fotográfica chamado Adriano Machado. Eu espero que a CPMI consiga, olha lá, eles vão checar ainda as filmagens. E é isso que nós estamos aqui, brincando com a nossa população brasileira. A defesa do Estado Democrático de Direito é a defesa da manifestação. A defesa do contraditório, com respeito. Agora, o que está sendo colocado ali, além do que estão querendo tirar a defesa democrática do nosso Estado de Direito, estão querendo roubar mais uma vez o Brasil. E orquestrado por um ministro desse presidente Lula, Flávio Dino. Por isso, eu digo a essa CPI que hoje é um dia histórico também. É um dia que nós aprovamos um requerimento para que esse senhor, que queria tomar o GSI, colocou um interventor. E como o senhor disse, e o general Heleno disse, ele não conhece nada do GSI. Ele não conhece nada. E chegou lá no GSI falando que aquilo estava uma desorganização. E nós precisamos entender que o GSI, ele precisa sim ser preservado, porque ele não é simplesmente a segurança do presidente, ele é muito mais do que isso. Ele é a segurança do nosso Estado de Direito democrático. General, o respeito, a consideração pela instituição que o senhor representa, nós temos que ter de todos os brasileiros. O que nós não podemos aqui, de maneira nenhuma, politizar. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento muito diferente no senhor político, porque o senhor, por mais que o senhor fale que não está na política, o senhor é um defensor. O senhor disse algumas vezes aqui para todos nós que o senhor é um defensor do presidente Lula. Mas eu quero dizer para o senhor, eu sou uma mulher, e não me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, eu tenho útero. Eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe de 6 filhos. E eu também defendo as minorias, e eu acho que essas minorias têm que se tornar a união de todos nós. Eu também defendo as diferenças. Eu também defendo a desigualdade, para que a gente acabe a desigualdade social. E sabe qual é uma das coisas para a gente conseguir acabar com a desigualdade social? Acabar é com a hipocrisia e, principalmente, com a corrupção. A corrupção, ela mata. A corrupção, ela mata. Ela mata sonho, ela mata a realidade, ela mata as pessoas nos hospitais. E o que mais a gente vê da classe política que foi eleita e que nós temos que respeitar a população é a hipocrisia. E nós precisamos defender o nosso Brasil. Que Deus abençoe o senhor, abençoe as nossas famílias e que a gente possa realmente defender o Estado democrático de direito. Muito grata, presidente. Deputada, muito obrigado pelas suas palavras. Contribuindo para as investigações, eu fico muito feliz com a disposição do senhor. Eu vou direto para algumas das minhas perguntas, general. Infelizmente, eu não tenho o luxo do tempo ilimitado, igual o nosso presidente e o relator, e eu gostaria, se fosse possível, pedir para o senhor me ajudar, dando as respostas mais sucintas possíveis, porque algumas das minhas perguntas, inclusive, já foram até feitas por outros parlamentares. General, de acordo com a matéria do valor, o senhor alega que não tinha conhecimento da presença de homens da ABIN monitorando o acampamento na Praça dos Cristais.
E o senhor afirma que isso se deve ao fato do general Heleno, que foi o seu antecessor, não ter feito a transição do cargo. Algumas pessoas já perguntaram aqui, eu gostaria que o senhor só reafirmasse para mim que não foi feito essa transição. Não foi feito? Repete para mim, por favor. O senhor fez duas perguntas. Qual que o senhor quer que eu responda? Eu gostaria de saber monitoramento ou... Eu gostaria de saber do senhor se não foi feito a transição do cargo do GSI. Não foi feito. Não foi feito. Qual das partes que o senhor considera que teve a má vontade para que não fosse feita essa transição? Porque alguma parte teve que ter má vontade. Não é normal não ser feita uma transição. O senhor concorda? Não, eu não tenho conhecimento disso. Não é uma questão de ter ou não conhecimento. Para duas partes não fazerem uma transição, uma delas tem que ter má vontade. Se as duas têm boa vontade, a transição vai ser feita. Eu gostaria de saber do senhor, na sua opinião, qual parte teve a má vontade de não fazer essa transição. Não, eu não tenho conhecimento, deputado Roriço. Eu peço que o senhor me desculpe, mas eu não tenho conhecimento disso. Por minha parte, não houve. Pela sua parte, não houve? Não, não houve. Okay. Se eu fosse chamado lá, eu tinha feito transição. Okay. Em transição, verifica o seguinte, a transição ministro a ministro. Isso. Ministro a ministro. Ministro é parte política. Ótimo. É parte política de gestão do Ministério. A parte técnica de gestão do Ministério é secretário executivo. Tá, então da sua parte não teve má vontade. O senhor destacou que no momento da invasão do dia 8, apenas 30% dos cargos haviam sido trocados. Se os senhores não acreditavam na fidelidade, ou pelo menos na competência dos homens que serviam no governo Bolsonaro, isso foi falado várias vezes, já foi falado aqui, que foi uma campanha extremamente politizada, de desconfiança de uma parte da outra vice-versa. Por qual motivo que essas pessoas foram mantidas? E se no governo federal não existe o famoso decretão de exoneração, por que não foi feito nesse quesito de uma equipe que era declaradamente apontada como inimiga? Por que não foi feito? Só foi 30% das pessoas trocadas. Nós trocamos 35% do efetivo. Sim. Deputado, quando o senhor trabalha com as Forças Armadas, existe um período em que o militar, sargento e oficial ficam no Gabinete de Segurança Institucional. Sim. O sargento ele pode ficar de 4, sendo estendido para 5 anos, e o oficial ele fica 3 anos, sendo estendido para 4. Tá? Nesse processo natural, entra também nessas exonerações. Né? General, desculpa te interromper, porque o meu tempo realmente é curto. Claro, por favor. O presidente Lula, ele falava abertamente que ia fazer várias mudanças e o mais rápido possível das pessoas que estavam no governo Bolsonaro por não acreditar na índole deles. Eu não consigo entender por que não foi feito. Saiu no Diário Oficial da União, dia 1º de novembro, a equipe de transição liderada pelo vice-presidente Alckmin. Como que não teve tempo hábil? Teve 2 meses inteiros para fazer essa transição de pessoas que eram apontadas como inimigas, pessoas que eram apontadas como suspeitas. Não eram pessoas que eram amistosas, pessoas que poderiam ter ou não ter competência. Vamos ver como que é o trabalho deles. É isso que eu não estou conseguindo entender. Eu queria muito deputado, que o senhor fizesse algum tipo de esclaração sobre isso. Sim, senhor deputado. O senhor vê o seguinte, a opinião do senhor. Eu já disse aqui que... É a opinião do presidente Lula também. Ele falava. Deputado, Vossa Excelência perguntou, depois a gente vai responder. Assim como ele não está interrompendo o senhor também não vai interrompê-lo. Obrigado, deputado. O senhor veja o seguinte, nas Forças Armadas, nós nos preocupamos com o cumprimento de missão. E eu estava ali trabalhando com cerca de 90% de militares das Forças Armadas. O senhor tem que acreditar na instituição e ir trocando parceladamente conforme a necessidade. E eu era o ministro, eu tinha autonomia para isso. Sim. O senhor acabou de falar, então, que o senhor precisa acreditar na instituição. E teve até uma outra parte, que eu acredito que foi o relator Hermeto que fez essa pergunta. O senhor falou que, antes de qualquer coisa, o senhor acredita na instituição e que deposita uma certa confiança, mesmo que talvez o senhor esteve equivocado.
Mas, em uma outra pergunta, o senhor fez uma declaração um pouco contraditória, que você falou abertamente aqui que misturar o exército com a política cria justamente essa falta de equilíbrio, que é uma coisa que o senhor não recomenda. Se tinha, de fato, pessoas do antigo gabinete do GSI que foram, entre aspas, como o senhor falou, corrompidas pela movimentação e a inserção da política, não seria o mais prudente ter tirado essas pessoas? Não seria o mais prudente ter removido elas de um ambiente de decisões de poder? Deputado, quem estava diretamente ligado a um antigo ministro, eles foram transferidos. Eles foram exonerados no primeiro dia. Então, a responsabilidade do dia 8 de janeiro foi totalmente por pessoas do GSI que estavam sobre a sua determinação, o seu comando e a sua confiança. É o senhor que está afirmando, deputado. Eu estou te perguntando. Isso. Não, eu não tenho conhecimento disso. Então, não foram trocados todos do antigo. Ou é um ou é o outro, general. A cabeça do GSI, o staff do GSI, próximo ao ministro, foi trocado. Com exceção, logicamente, de alguns secretários. E o secretário executivo. Tudo bem. Eu vou para a próxima pergunta. Obrigado. De quem era a responsabilidade pelo monitoramento dos acampamentos, se era o GSI ou se era a Secretaria de Segurança Pública do DF? A responsabilidade de monitoramento não é do GSI. Não é do GSI? Não, senhor. Tudo bem. Eu acho que eles entregaram para o senhor aí, que eu tenho na minha mão aqui também, um boletim da situação dos acampamentos que teve em todo o país. E nesse documento, segundo me consta aqui, foi entregue ao senhor e consta nesse relatório que no dia 5 de janeiro foi identificado nas redes sociais mensagens de convocações, de organizações de caravanas, de várias cidades do Brasil todo, para poder vir para a capital federal com a finalidade de promover manifestações e fazer paralisação em massa. Na condição de ministro de Estado, chefe do GSI, o senhor recebeu esse informe apresentado ou qualquer outro tipo de informe que apresentasse essas informações? Deputado, eu não vou comentar esse documento porque ele está ainda carimbado com acesso restrito. O senhor tinha informações antes do dia 8 de janeiro que ia ter movimentação para fazer atos de vandalismo e manifestações no DF? Deputado, eu não vou comentar esse documento porque ele está sob acesso restrito. Então, esquece o documento. O senhor recebeu algum tipo de informação antes do dia 8 que falava da possibilidade de vandalismo e atos que aconteceram no dia 8? Chegou para você esse tipo de informação, de algum modo? Eu troquei informações com o doutor Saulo Dabim sobre alguma coisa sobre isso. Mas se o senhor ler especificamente, há risco, não categoricamente que haveria isso. Agora, tudo é uma análise. Não se esqueça, deputado, que eu já falei aqui também, que isso é um compilado de alertas feito de mensagem de WhatsApp, de mensagem de aplicativo. O senhor julgou que não havia risco? Deputado, tudo tem que ser analisado. Eu especificamente, do que o senhor está perguntando, eu não tenho essa análise. Não tem essa análise. Mas no começo da oitiva, quando o senhor leu um discurso, o senhor falou que teve um pressentimento de risco na sua casa e foi para o Planalto. Esse pressentimento de risco ele surgiu somente no dia, mas não antes dos atos de vandalismo, não quando o senhor conversava com o diretor da ABIN, não houve essa sensação de risco, foi somente no dia, minutos antes das invasões, que houve essa sensação de risco? A análise de risco no dia 6, ela foi feita pela Coordenadoria Geral de Análise de Risco. E foi, na realidade, estabelecido um padrão de procedimento de acordo com o plano de operações escudo do Planalto. E foi aplicado à força naquela época com as informações que se tinha. As informações que tinham na internet, elas eram escancaradas, general.
Até as tias de Zap, até as senhorazinhas que ficam na rua da avó da minha esposa lá em Taguatinga, estavam comentando que ia ter invasão, que ia ter movimentação. Como que todas essas pessoas sabiam, como que todas essas pessoas julgavam algo que iria acontecer 2, 3 dias antes, mas o ministro-chefe do GSI não tinha nenhum conhecimento? Como que isso acontece? Deputado, os procedimentos foram tomados. Agora, o procedimento, na realidade, o senhor tem que ver a análise conjunta de segurança da esplanada e da Praça dos Três Poderes, ela é centralizada na Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública, de acordo com o protocolo tático integrado, feito em 2017, é um conjunto de ações que vai propiciar de maneira coordenada que o senhor faça a segurança da Praça Três Poderes e Planalto. E, na realidade, deputado, o Planalto é um órgão, o senhor tem o STF, o senhor tem a Câmara também, entendeu? E no Planalto nós tomamos as medidas que deveriam ser tomadas. Eu vi as imagens das medidas que foram tomadas. Inclusive, eu gostaria de agradecer o presidente por ter mostrado uma das fotos de dentro do Planalto. E, na fala do senhor, o senhor falou que estava lá defendendo o Planalto. O senhor falou isso, estou defendendo o Planalto. E me desculpa, general, mas as imagens que eu vi parecia um mestre de obras andando de forma descontraída, sem preocupações, fazendo análises extremamente calmas sobre os acontecimentos. E eu queria perguntar para o senhor sobre uma fala muito específica que o senhor fez. O senhor falou que abriu um processo contra o major, que foi até uma pergunta muito bem feita pelo nosso presidente, contra o major que estava distribuindo as águas. O senhor falou que distribuiu esse processo. Falou que abriu esse processo. É correta essa informação? Não está correto. A sindicância ela foi aberta para apurar os fatos que aconteceram e os responsáveis. O senhor falou que o senhor que fez a movimentação para abrir essa investigação. Não foi especificamente em cima desse fato. Do major. A sindicância ela é extremamente ampla para apurar de uma maneira geral o que aconteceu, deputado. E quando que foi aberta essa sindicância, a data? Ela foi aberta no início, não sei especificamente a data, mas foi aberta no início do mês de janeiro. Foi logo após, então, o ato do dia 8? Eu não me lembro a data. Mas o processo de investigação começou logo no dia seguinte, o dia 8. Uma pergunta mais pessoal, general. Quando as imagens que incluíam o senhor dentro do Planalto foram vazadas, eu acredito que pela CNN, o senhor ficou chateado? Por que ficaria, deputado? Eu estou te perguntando, o senhor ficou? Não. Deputado, aquelas imagens constavam do grupo de imagens que estava gravado. Não, então o senhor não ficou chateado? Não, eu estava cumprindo a minha missão. Sim, o senhor não ficou chateado, o Lula ficou. O Lula ficou chateado. Inclusive, ele fez uma declaração falando que ficou extremamente chateado e, inclusive, se sentiu traído quando ele viu aquelas imagens. O senhor pode opinar em relação à fala do presidente? O senhor tem que perguntar para ele, deputado. Teria que perguntar para ele, né? Sim, porque claro. O senhor tem uma amizade tão próxima com ele, eu pensei que seria mais fácil o senhor perguntar. Obrigado, deputado. Eu vou passar para a minha próxima pergunta. O presidente da República, então, ele não tinha ciência nenhuma das manifestações que iam ocorrer na data do 8 de janeiro. O senhor afirma que ele não tinha ciência? Não sei. Não consegue afirmar? Não. Na condição de responsável pela segurança pessoal do presidente da República, o senhor tinha acesso prévio à agenda do presidente? Segurança pessoal imediata do presidente da República é da Polícia Federal, na Secretaria Transitória criada ainda na transição. O senhor tinha acesso prévio à agenda do presidente? Não. Não tinha. O senhor participava de alguma forma do planejamento da agenda do presidente Lula? Não. Gabinete pessoal. O senhor não participava? Não. Tá.
Eu queria chamar a atenção para um fato que eu acho, no mínimo, um pouco curioso, general. Eu queria compartilhar com o senhor. O presidente da República, nos 31 dias do mês de janeiro, ele só se ausentou do Distrito Federal em 2 ocasiões, para fazer uma viagem breve para Roraima, para tratar de uma situação emergencial dos povos indígenas, e depois embarcou para a Argentina para fazer missões diplomáticas. A outra data que ele se ausentou foi na sexta-feira anterior aos dias ocorridos do dia 8 de janeiro. E, de forma foi muita coincidência para mim, pelo menos, essa foi a única data, em todos os meses agora do governo Lula, que ele não registrou a finalidade da ausência dele aqui no DF. Eu queria perguntar para o senhor, você acha isso um procedimento normal ou o senhor acha que teve alguma relação com dados que foram recebidos por ele sobre possivelmente alertando o que iria acontecer aqui no dia 8 de janeiro? Deputado, eu não posso responder isso. Isso é uma pergunta que deve ser feita por uma cola, que é o chefe do gabinete pessoal. Mas como ex-ministro-chefe do GSI, o senhor não tem nenhuma opinião em relação a isso? Não, eu não tenho conhecimento e... O senhor não tem conhecimento de nada? Não, senhor. De nada, ótimo. Você não, o deputado, por favor. Oi? Eu pediria a gentileza que mantivesse o pronome de tratamento correto. Eu tentei falar senhor, o senhor se eu não duas tiver vezes repetiu falado... a palavra você. Eu peço desculpa. Muito obrigado. Peço desculpa, general. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. O não comparecimento do GSI, na sua opinião, isenta o GSI de qualquer tipo de responsabilidade em relação ao pai? Deputado, o senhor poderia ser mais claro? Comparecimento onde? O não comparecimento da agenda que foi feita para discutir o pai, pelo GSI. Na opinião do senhor, isso isenta o GSI de qualquer responsabilidade por não ter se comparecido? É extremamente importante participar de planejamento na Secretaria de Segurança Pública. Eu concordo, é extremamente importante. A coronel Cíntia, que esteve na mesma cadeira que o senhor está sentado, falou que o GSI foi convidado e o GSI não participou. Se é extremamente importante, por que o GSI não participou? Porque o GSI não foi convidado. Então a coronel Cíntia está mentindo. O senhor tem que perguntar para ela, deputado. A gente vai perguntar, porque ou ela está mentindo ou o senhor está mentindo. Alguém está mentindo. Mentindo é uma palavra muito forte. Eu acho que o senhor deve forte, perguntar a ela. É forte. Eu pensei muitas vezes antes de usar a palavra, porque ela é forte. Obrigado, mas deputado. se uma pessoa fala que o GSI foi convidado e o outro fala que não foi, alguém tem que estar Deputado, a Cíntia, quando foi questionada aqui no meu lugar, ela falou que faltou a Câmara dos Deputados e o GSI. Realmente o GSI faltou, Câmara dos Deputados não faltou. O senhor pode olhar no pai. Posso passar o pai aqui para o senhor, se o senhor quiser. Eu não estou perguntando se a Câmara faltou ou não, estou perguntando sobre o GSI, general. E eu estou respondendo Ótimo, o que o senhor perguntou, deputado. Em uma das falas do senhor, o ministro Flávio Dino, isso, palavras do senhor. O senhor disse que o ministro Flávio Dino te ligou e te chamou para poder ter uma conversa enquanto o senhor estava no Planalto e foi dirigido para lá. Foi isso? Sim. Sim. Ele sabia, então, que o senhor estava dentro do palácio, no mínimo como testemunha ocular dos fatos. O senhor relatou para ele que o senhor estava dentro do palácio? Não. O senhor omitiu isso dele? Não entendi. O senhor deixou de falar para ele que o senhor estava dentro do palácio quando foi ter a conversa com ele? Não, ele telefonou e me convidou para ir para o Palácio da Justiça. E eu fui, só isso. Isso. Quando o senhor estava lá, o senhor não mencionou que estava dentro do palácio? Não. Por quê? Curioso. Não me lembro. O senhor não se lembra? Não. Ah, tá. Fica muito difícil fazer as perguntas, porque o general não lembra de nada. A última pergunta que eu queria fazer para o senhor... Deputado, só uma questão. Eu nunca interfiro nos... Mas tudo que foi perguntado aqui, o depoente está respondendo. Portanto, eu acho que a ironia aqui não é uma boa coisa. Presidente,
Eu não interrompi o deputado quando ele estava claramente falando sobre questões que eu possivelmente iria fazer. Então, eu gostaria de também não ser interrompido, presidente. Eu estou me dirigindo ao general da forma mais honrosa possível e eu estou tentando fazer a minha linha de questionamento. Eu acho que eu não estou saindo da minha forma de conduta, então eu gostaria de terminar e falta muito pouco para eu poder finalizar as minhas perguntas. As últimas duas perguntas que eu tenho. Senhor general, saiu uma matéria do Correio Brasiliense em que o deputado Lindbergh Farias, que é o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, ele disse que houve uma quebra de confiança entre o senhor e o presidente Lula, porque o presidente ele tinha solicitado cópia do vídeo das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, e era uma oportunidade que o senhor teria informado que as imagens não existiam. Não sou eu que estou falando, é a matéria que saiu no Correio. O senhor confirma as informações declaradas pelo deputado Lindbergh? Não, eu não confirmo. Todas as cópias foram entregues ao presidente. As cópias estão até hoje de posse da SECOM. E o senhor pode pedir essas cópias para a SECOM e comprovar que a minha imagem estava lá. Outra questão que me deixou um pouco curioso, general, é o fato do senhor ter continuado no cargo após os atos do dia 8, como se nada tivesse acontecido. E foi só depois que as imagens foram vazadas e divulgadas e o presidente Lula externalizou uma insatisfação e ele mesmo falou que se sentiu traído, que o senhor pediu exoneração do cargo. Por que o senhor pediu exoneração do cargo somente depois que as imagens vazaram? Não pedi exoneração do cargo somente depois que as imagens vazaram. Isso foi uma atitude pessoal minha. Não gosto que na minha gestão tivesse o viés político. Então, eu me senti em liberdade de tomar essa decisão, deputado. O senhor tomou essa decisão de deixar o cargo depois que ficou um fato público de que o senhor estava dentro do Planalto. Antes disso, ninguém sabia, nem o ministro Flávio Dino sabia, de acordo com o senhor. Sim, senhor deputado. Eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade, porque não quero envolvimento político, envolvimento do meu nome nesta área. A minha função é estritamente técnica, deputado, não política. Eu sou apolítico e nunca me filiei a nenhum partido. E aliás, deputado, acrescentando aqui, eu tenho uma amizade pessoal pelo presidente Lula. Eu servi com ele 8 anos e eu aprendi muito com ele. É uma pessoa que está voltada muito para as pessoas mais necessitadas e, além disso, para mim, é um líder carismático. Muito obrigado pela sua opinião pessoal em relação ao presidente Lula, apesar de eu não ter pedido. General, a minha última pergunta, infelizmente, ela é muito longa e eu vejo que eu só tenho mais 1 minuto. Que bom. Mas eu gostaria de pedir uma gentileza ao senhor para os próximos parlamentares que vão fazer as suas perguntas para poder tentar contribuir para o que a população, não só do Distrito Federal, mas do Brasil todo, quer, a verdade. Eu gostaria que o senhor respondesse as perguntas, em vez de simplesmente falar que não tem conhecimento, não sabe ou não pode opinar. Para o respeito a essa comissão parlamentar de inquérito e aos meus outros colegas deputados. Muito obrigado pela sua presença e eu encerro a minha fala. Muito obrigado, deputado.